Eu estou aqui para cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o canal do Águia Teológica, né? A águia já está voando. Eu quero agradecer a Deus pelos nossos novos inscritos que estão ali cooperando conosco no canal. O canal só tem crescido e isso traz alegria ao nosso coração, porque a gente tem a intenção aqui apenas de falar a palavra de Deus, de pregar o Evangelho, ser ouvido. Né? A minha intenção aqui, o meu projeto, o meu sonho também é ser ouvido. A única coisa que eu quero é ser ouvido. Eu quero pregar o Evangelho puro e simples, sem pretensões errôneas. Vamos dizer assim, a gente pode dizer que há pessoas que ensinam a Bíblia, ensinam a palavra de Deus com segundas ou com motivações que não têm princípios, motivações sem éticas, ou seja, sem ética, né? Ou seja, há pessoas que pregam porque têm o desejo, a vontade de ser reconhecido, conhecido. Outras pessoas pregam, ensinam a palavra de Deus porque querem fama, querem alcançar status, posição social, nome. Outras pregam por inveja, outras por contenda, por vanglória. E há aquelas pessoas que ensinam a palavra, pregam a palavra de Deus, anunciam as boas novas por questões financeiras. Há pessoa que mercadeja, que vende a palavra de Deus. Mas a minha intenção aqui é adorar a Deus, agradecer a Deus por esse momento especial, por esse momento único. E só eu e o Espírito Santo de Deus, só eu e Deus, só eu e Jesus sabemos dos ataques que nós recebemos para não ensinar a você a palavra de Deus. Só eu sei os ataques que eu recebo, as acusações, as palavras pesadas. E às vezes eu fico observando, toda vez que a gente se propõe a realizar um grande projeto com um grande propósito, quando a gente tem foco, parece que o inferno vem contra nós. Mas Deus está conosco. Então esse momento aqui é um momento sublime, é um momento especial. É a melhor hora, é quando a gente se dedica a ler a palavra, a parar para ouvir alguém pregar a palavra, ministrar, ensinar ou orar por nós. Eu adoro quando eu tenho a oportunidade de ir em um culto, não importa se eu vá pregar ou não, se eu vá ministrar ou não. Eu acho que o mais importante é você ter o privilégio ali de ouvir um pouco a palavra de Deus. Ainda que muitas vezes, é claro que você vai encontrar situações em que não será possível a pessoa ou pessoas te entender o projeto que Deus tem na sua vida. Muitas vezes pode ser que não seja entendido, né? Há pessoas que não vão compreender a forma que Deus está te usando, ou porque Deus te salvou, ou porque Deus te escolheu. Eu me lembro assim que quando Deus chamou Abraão de Ur da Caldeia, Gênesis capítulo 12, está escrito que o patriarca Abraão, da descendência de Sem, quando nosso Deus o chamou, Deus fez uma aliança com Abraão. Deus se aliançou com Abraão e Abraão teve que ter fé nas promessas de Deus e acreditar que realmente Deus estava com ele, que tudo que Deus tinha colocado nas suas mãos era abençoado por Deus e prosperaria. Abraão só precisava ter fé, confiar plenamente que tudo que Deus falou, Deus cumpriria. Mas eu me lembro que
quando Abraão fez com Deus aliança, está escrito que Deus passou pelo meio do sacrifício, porque Deus estava jurando por Ele mesmo ali. Deus estava jurando por seu próprio nome, em Gênesis capítulo 12. Muitas vezes Deus nos chama com um propósito. Basta a gente crer, acreditar, esperar e confiar e se colocar na brecha, porque é Deus que está passando no meio do fogo e Ele está jurando por seu próprio nome que estaria conosco, né? Mas o que me chama a atenção no livro de Gênesis capítulo 12 é o fato de que Deus disse para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem e eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Então, a gente tem que confiar que muitas vezes há pessoas que querem ver a nossa desgraça, a nossa destruição, quer nos ver lá embaixo como mero homem mortal, mas está escrito que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Que Deus escolheu as coisas vis, as coisas desprezíveis, as coisas que não são, para aniquilar, para acabar, para vencer as coisas que são. Então Deus usa as coisas loucas deste mundo. E essa palavra é uma palavra que consola a minha alma, o meu espírito, porque eu sei de onde eu saí. Eu sei que foi o Espírito Santo de Deus que foi me buscar aonde eu me encontrava, quando eu não era cristão, quando eu não era servo de Deus. E muitas vezes você deve voltar, você deve refletir e relembrar de onde é que Deus te tirou, de onde é que Deus, ou aonde Deus foi te buscar quando você não o conhecia. Então muitas pessoas olham para nós querendo ver a nossa queda, a nossa destruição, mas você não pode parar para pensar nisso. Não retribua, certo? Não queira retribuir quando alguém vier contra você, trazendo sobre sua vida palavras destrutivas, trazendo sobre sua vida o desejo caótico, o desejo infernal contra a sua vida. Não ataque com a mesma pedra, não atire a mesma pedra e não deseje o mal dessas pessoas. Entregue nas mãos de Deus, entregue nas mãos do Espírito Santo, confia nele, tudo ele fará, certo? Deus disse para Abraão: eu sou o teu grandíssimo galardão, Abraão. Eu sou o teu escudo. Existem textos posteriores que está escrito: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quando Deus dizia isso, estava relembrando ao povo israelita que ele é o Deus dos seus antepassados, que ele é o Deus dos patriarcas, que ele é o Deus vivo que andou no meio do fogo, ou que se tornou a própria tocha de fogo para queimar o sacrifício da aliança de pacto com Abraão. Ele é o Deus que lutou com Jacó. Ele é o Deus que andou e curou o ventre e deu a capacidade de Rebeca gerar filhos. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, tudo que naquele tempo Abraão tinha que fazer era confiar nas promessas de Deus e acreditar plenamente que a bênção de Deus estava sobre a vida do patriarca. Deus tinha se aliançado com ele e a partir daquele momento de intimidade, de comunhão, de união de Deus com Abraão, ele passaria a conhecer
a força de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. Por isso mesmo a Bíblia diz que Abraão se tornou profeta de Deus. A partir daquele momento está escrito que Abraão passou a profetizar. Profetizar a cura, profetizar a restauração. Está escrito em Gênesis que um certo rei, pelo fato de Abraão descer a uma região, um rei acabou ficando de olho na esposa de Abraão, e está escrito que toda a casa desse rei, se eu não me engano é o rei de Gerar, toda a casa desse rei acabou sendo amaldiçoada, acabou sofrendo consequências drásticas por colocar os olhos na mulher de Abraão. E isso gerou ali doenças, enfermidades, certo? Dor, sofrimento. As mulheres se tornaram estéreis. Havia ali uma esterilidade, né? As mulheres ficaram estéreis na terra desse rei, certo? Deixa eu procurar aqui. Isso. Está em Gênesis, capítulo de número 20, aonde diz assim: E Abraão viajou dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E Abraão disse de Sara, sua esposa: Ela é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerar, enviou e tomou Sara. Mas Deus veio a Abimeleque em um sonho à noite e lhe disse: Eis que és nada mais que um homem morto, pela mulher que tomaste, pois ela é a mulher de um homem. Né? O rei Abimeleque, daquela região, né, acabou tomando Abraão, a esposa de Abraão, como esposa, estava de olho na esposa de Abraão. E está escrito que Deus veio em sonho até o rei daquela região, Abimeleque, disse para ele que ele deveria devolver a esposa de Abraão, porque se ele não fizesse isso, ele era um homem morto, porque Deus estava com Abraão. Se ele não fizesse isso, se ele não devolvesse a esposa de Abraão, toda a sua casa pereceria. Então, esse texto demonstra que nós não temos que lutar contra carne e sangue. Nós não temos que desejar a destruição de ninguém. Nós não podemos acusar, desejar a desgraça de ninguém. Nós devemos apenas orar e entregar nas mãos de Deus, porque Ele é o nosso juiz. Ele é o nosso julgador, o nosso mestre, aquele que julga as nossas causas, aquele que nos dá vitória. Só Ele pode mudar toda a nossa vida, só Ele pode nos proteger com muros poderosos. Está escrito na palavra de Deus que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. O nosso Deus é uma fonte de água no deserto. Ele também é uma rocha firme que nós podemos fixar os nossos pés e permanecer intactos. O nosso Deus também é Ele que nos deixa em pé, é Ele que nos põe em pé e é Ele que nos preserva da queda. Ainda que muitas pessoas queiram ver a nossa destruição, a nossa queda, não devemos desejar o mal para ninguém, apenas acreditar que Deus pelejará as nossas guerras. Deus é o nosso advogado, Deus é o nosso juiz. Jesus disse que Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso consolador, o nosso pastor, e nós devemos confiar no nosso Senhor. Então, tenha isso em mente, que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, coisas que não são para confundir as que são. A probabilidade de Abraão ter um filho era muito pequena, não havia probabilidade alguma deste homem ter um filho com sua esposa já na sua idade avançada. Ele até optou por gerar um filho de Agar, a serva de Sara, né? E essa ideia, Deus não aprovou essa ideia, mas Deus também abençoou essa situação. Mas o que é interessante é que nós devemos entender que
quando parece que tudo está perdido, acabado, destruído, existe uma esperança para Israel. Existe uma esperança para as nossas vidas, porque se olharmos para essa história, se olharmos para essa situação, esse homem que se encontrava na sua idade avançada, sem probabilidade alguma de ter um filho, sem capacidade alguma de gerar, a sua esposa estava também na idade avançada, e Deus visita Abraão através de anjos e fala para ele que Sara daqui a tal tempo terá um filho, ao ponto que Sara riu daquela promessa ou daquela confirmação de vitória. Mas a Bíblia diz que o anjo disse: Sara, por que tu riste? Eu não ri, riste sim, você sorriu. Então, mesmo assim, a Bíblia diz que Abraão venceu dando glória a Deus. Sara também acreditou na promessa e Deus foi com essas pessoas, certo? Então, tenha isso em mente no seu coração, coloca isso no seu coração, coloca essa palavra reflita nessa palavra de Gênesis capítulo 12, que Deus era a proteção, Deus era o sustentador, Deus era o escudo, o guia, aquele que estava fazendo Abraão prosperar, porque dele descenderia também o Cristo. Ele não tinha probabilidade alguma de ter uma criança, mas Deus faz milagre. Deus, ele não olha para as estatísticas, Deus não olha para a palavra de um especialista que diz: olha, é impossível que isso aconteça, pelos meus cálculos, pela lógica, não dá para alcançar, não dá para chegar até essa distância, não dá para carregar esse peso, seja lá qual for a palavra do especialista, a palavra do profissional que está dizendo para você que a possibilidade chegou ao final, não há esperança. Para Deus tudo é possível. Eu me lembro em Lucas capítulo 1, versículo 37, o anjo disse para a serva de Deus, porque para Deus, falou para Maria, porque para Deus tudo é possível, nada é impossível. Lucas capítulo 1, tá bom? Capítulo 1, versículo 37, vamos ler aqui. Então não existe coisas impossíveis para Deus, tudo é possível. Lucas capítulo 1, versículo de número 37. Olha só. Quando Jesus Cristo anunciou a respeito do nascimento do Messias para Maria, porque com Deus nada será impossível, porque para Deus nada é impossível. Então esse homem, ele acabou tendo um filho, e o filho dele chamou-se Isaque, filho de Abraão com Sara. Deus cumpriu sua palavra, Deus cumpriu sua promessa. Deus falou que ia acontecer e aconteceu. Então não importa as probabilidades, não importa o que os seus sentidos estão demonstrando, não importa o cálculo que você fez, talvez tudo aquilo que você projetou dentro da sua maquinação, de sua razão, dentro do racional, talvez tudo que você projetou, planejou, arquitetou, todas as coisas deram contrária, tudo aquilo que aconteceu ao contrário de tudo aquilo que você esperava, né? Essa é a palavra correta. Você planejou tal coisa e tudo aquilo aconteceu de forma ao contrário. Aconteceu ao contrário daquilo que você projetou, planejou, arquitetou. E você escreveu tudo certinho, você deu todas as coordenadas, você explicou tudo como que era para ser. E todas as coisas deram. O resultado foi ao contrário de tudo aquilo que você determinou que acontecesse ou que você projetou. E talvez você se desanimou, você não acredita mais nas pessoas, você está de cabisbaixo, entristecido, cansada ou cansado, e parece que a sua fé está
sendo soterrada, ou sua esperança está sendo aniquilada, né? Mas eu quero deixar para você aqui essa palavra de Deus, que eu também estou firme nela. Não importa o que vai acontecer no futuro, nós não podemos depender dos nossos sentidos, das nossas emoções. Muitas vezes, o medo, certos sentimentos querem se apossar do nosso coração, para que a gente não veja e não creia nas promessas de Deus. Todos nós passamos por tribulações, por dificuldades, por perseguições, mas isso não deve nos levar a ficar desmotivado a respeito da palavra de Deus. Não importa o que aconteça, você tem que se abraçar com a palavra de Deus. Há certas situações que a palavra de Deus será a sua única esperança. A palavra de Deus será a sua bússola, sua amiga, sua companheira. Será sua companheira constante. A palavra de Deus muitas vezes será a sua esperança, aquilo que você tem de mais valor. Então confie na palavra de Deus. Está escrito em Mateus capítulo 4, quando Satanás tentou Jesus Cristo, o acusando, o tentando, Jesus sempre dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Hebreus capítulo 11 também diz que Abraão venceu dando glória a Deus. Tenha fé. Espere mais um pouco. Continue orando, continue refletindo, meditando. Continue me ajudando nesse canal também a propagar a palavra de Deus. Envie para alguém essa reflexão de fé, de continuar crendo naquilo que Deus falou, não atacando o seu irmão, o seu próximo, não entenda dessa forma, que se alguém te feriu, você vai trazer a mesma espada, você vai trazer a mesma dor. Não faça isso. A gente tem que aprender a lutar contra os alvos corretos, contra o reino espiritual. Paulo disse que ele combateu o bom combate. E ele também disse que ele não lutava, não dava golpes no ar como se fosse um pugilista dando soco ou golpes no ar sem saber aquilo que estava acertando. Mas ele sabia contra o que estava lutando. Então, a nossa guerra é espiritual, não é carnal. Não importa o que aconteça, e muitas coisas vão acontecer. Mas não olhe para essas coisas, não olhe para trás, olhe sempre para frente e acredite que de uma hora para outra, o Senhor acabará te entregando a sua vitória. E a nossa principal vitória, a nossa principal bênção, é um dia poder entrar pelas portas da frente do céu, pela porta estreita que é Jesus Cristo, e ser um habitante, um integrante da Nova Jerusalém. Esse é o nosso maior objetivo, manter o nosso nome escrito no livro da vida. Nosso maior objetivo, manter o nosso nome escrito no livro da vida, no livro de Deus. É para lá que nós vamos, né? Para o céu. Para o céu.